onda, queridos e queridas? Bom, gente, desta vez vocês me pediram, eu decidi fazer um vídeo contando algumas pequenas diferenças e uma comparação entre São Paulo e Buenos Aires. São Paulo, porque eu nasci aqui em São Paulo e, bom, é mais fácil falar sobre um lugar que eu domino mais do que se eu me referir como Brasil total. Então, eu espero que vocês gostem. Para você que não tá inscrito aqui, aproveita para se inscrever, tá bom? E aguarde na linha. O primeiro ponto de diferença, né? Por exemplo, São Paulo e Buenos Aires. São Paulo, a arquitetura dela, de São Paulo, é mais contemporânea. Então, é muito comum que você veja que um edifício, ele tá sempre mudando, ou que você vai pra... É tudo moderno. Tipo assim, resumindo, tá? A arquitetura contemporânea seria mais moderna. Então, é difícil você achar um edifício antigo, o elevador é sempre muito moderno, tecnologias e tudo mais, que faz com que a arquitetura ainda fique mais, né, legal. Está sem guarda-chuva? Alugue aqui o seu guarda-chuva por apenas R$1. Nunca tire o seu guarda-chuva. Em Buenos Aires é completamente diferente. Tem uma arquitetura mais clássica. Então, você vai achar casas, edifícios muito antigos, né? Daquela época colonial, né? Então, não sei se vocês já foram para alguma cidade tipo Minas Gerais, né? Nas cidades históricas, vocês vão ver uma arquitetura mais colonial e uma arquitetura também clássica. Então, você vai achar esse tipo de arquitetura em Buenos Aires. Não vou dizer em toda Buenos Aires, mas grande parte é mais antiga, mais retrô, né? Mas é tudo muito bem cuidado. Então, assim, a diferença é que aqui, talvez em São Paulo, também existam esses edifícios, essas casas antigas, porém elas estão caindo aos pedaços. Em Buenos Aires, não. O segundo ponto de diferença é que em São Paulo, para você sair, tipo, pra uma baladinha, geralmente começa 11 ou meia-noite. Dependendo também, tem algumas opções, né, que a gente vai um pouco mais cedo e fica até o outro dia, né? Geralmente aqueles pagodes ou showzinhos, geralmente eles costumam ser um pouco mais cedo. Normalmente, seria às 11 ou meia-noite, começa uma balada aqui, né, em São Paulo. Em Buenos Aires, a balada começa às 2 da manhã. Então, você tem que se preparar para poder chegar na balada às 2 da manhã, que é completamente diferente do que a gente tá acostumado. Mas também é legal a proposta, porque, não sei, tipo, você pode dormir um pouco antes da balada e sair, né? Outra diferença entre São Paulo e Buenos Aires é que aqui a galera em São Paulo... Eu tô dizendo aqui porque eu tô gravando esse vídeo em São Paulo, tá? A galera, geralmente, as pessoas jantam a partir das 7 horas, 7h30. Tem gente que até 6h30 já tá jantando. Por exemplo, eu quando morava aqui, eu jantava às 6h30. A galera geralmente costuma comer cedo. Em Buenos Aires, o pessoal janta a partir, tipo, de 9h30, 10 horas. Então, é completamente diferente. Quando eu cheguei, até me acostumar, tipo, sei lá, você vai se encontrar com seus amigos pra jantar e era tão tarde, tipo, eu acabava comendo antes, no meu horário mesmo, e quando dava 9h30 eu comia de novo. Mas, né, é complicado. Por quê? Porque os horários de refeições deles são diferentes. Então, tipo, no horário que a gente tá pra jantar, eles comem, tipo, um lanche da tarde. Então, essa hora eles não vão ter fome pra jantar, então eles jantam mais tarde mesmo. Outro ponto que eu acho também que é diferente, que é engraçado, é que aqui em São Paulo, geralmente, os policiais são, tipo, sei lá, mais magrinhos, fortes, né? Não sei, eu não lembro de ter visto muito diferente. Em Buenos Aires, os policiais são gordinhos. Aí, às vezes, eu fico perguntando, né? Porque, geralmente, né, você tem que pedir ajuda quando acontece alguma coisa. Você tem que correr. Eu fico realmente pensando quanto tempo deve demorar pra correr. Desculpa, gente, mas eu tinha que fazer essa piada.
A quinta diferença de São Paulo e Buenos Aires é que a gente toma café da manhã em São Paulo salgado. E em Buenos Aires, café da manhã é doce. Então, geralmente, quando você vai tomar café da manhã aqui em São Paulo, você come um pãozinho ou come uma fruta. Geralmente, tem que ter alguma coisa salgada. Em Buenos Aires, é tudo doce. Então, você vai ver as pessoas comendo croissant doce, que seria a media luna. Você vê eles comendo isso, eles comem facturas, que seriam, tipo, também nesse estilo de croissant, só que todos doces. A sexta diferença é o transporte. Aqui no Brasil, pelo menos, a gente tem transporte até, tipo, meia-noite. Passou da meia-noite, bye bye, se vira. E em Buenos Aires, não. O transporte funciona 24 horas. O único que talvez para seria o metrô e trem. Mas ônibus pra cidade inteira você tem 24 horas. Isso é muito legal, porque às vezes você tá naquela balada que quer voltar mais cedo, ou você tem que, tipo, sei lá, se reunir com alguns amigos, e vai chegar tarde, tipo, é a melhor opção, né? A sétima diferença é o metrô, que é completamente diferente de São Paulo e de Buenos Aires. Ambos são eficientes, eu adoro os metrôs, mas são muito diferentes em sentido de que, como eu falei anteriormente, São Paulo é tudo que é mais moderno, você encontra aqui. Então, tipo, tudo de moderno você encontra. E em Buenos Aires eles têm uma pegada, eles gostam mais do clássico. Então, tipo, eles têm o metrô que chama Subte, que é o mais antigo da América Latina. E eles tentam, tipo, manter o padrão e o estilo antigo dele, né? Então eles não reformam tanto aquelas linhas que são mais antigas. As linhas que são mais novas, sim, são mais modernas e tudo mais, são bem bonitas, mas as outras não. Então, tipo, não tem ventilação boa, tem um cheiro meio estranho. Em si, a aparência dela é completamente diferente da de São Paulo, né? E geralmente você tem que descer realmente pra terra. Aqui em São Paulo tem um metrô que você pega numa plataforma em cima, outros você desce. Depende muito de cada estação. Mas geralmente o que predomina aqui em São Paulo é a modernidade, até nos metrôs. A oitava diferença também que eu coloquei aqui seriam nos parques, né? Então, tipo, se você for ver um parque aqui em São Paulo, eles são bem mal cuidados, né? Às vezes não tem nem parque, tipo, praça, esses estilos assim, tipo, não tem. E quando tem, tá muito mal cuidado. Ontem mesmo, eu caminhando na rua, eu vi um parque onde, tipo, o mato tava super alto e pareceu, assim, tipo, muito estranho, né? Porque em Buenos Aires é muito bem cuidado. Então, tipo, você vai num parque hoje, tipo, semana que vem eles estão arrumando a grama, é muito bem conservado, muito limpo. Eles tentam sempre estar tentando deixar de uma forma bem legal para o pessoal que tá frequentando, porque tem muita gente que vai na praça comer, tem gente que fica sentado, é bem legal. E é bem cuidado nesse sentido. Nona diferença entre São Paulo e Buenos Aires, eu escrevi aqui, que seria as cidades, por exemplo, em si. Você vem em São Paulo, Brasil, geralmente a gente tem muito morro, né? Tipo, subida e descida, é uma rua que tipo, começa uma ladeira e depois do nada desce. E às vezes uma ladeira completamente louca. Tipo, em Buenos Aires não existe isso. São pouquíssimas ruas que tem uma pequena elevação, mas tudo é plano. Então, é bem diferente, assim, quando você tá acostumado a andar em São Paulo e você vai pra um lugar todo plano. Porque aqui a gente não anda 25 quarteirões pra fazer alguma coisa, porque, tipo, os quarteirões, primeiro que cada um tem um tamanho X e que cada um escolhe o tamanho do quarteirão que quer. E aí, tipo, você não consegue andar tanto porque tem muito morro. Já em compensação, em Buenos Aires você pode andar tranquilamente muito e ficar de boas. Outra diferença e última diferença, 10ª diferença, seria na comida. Geralmente os argentinos, eles comem sempre uma carne e uma verdura, ou uma batata, ou uma salada. Nós brasileiros, a gente come sempre arroz, feijão, carne, farofa. Às vezes põe mais uma misturinha dentro do prato e vai colocando. Quando você vê, tipo, o prato tá uma montanha.
É uma grande diferença, tipo, você vê num prato. Os argentinos comem arroz sim, mas eles não comem em restaurante, então é bem difícil você encontrar arroz em algum restaurante. Já a compensação brasileira não, come arroz em qualquer lugar, qualquer restaurante que você vai achar arroz. Bom, então essas são as diferenças, 10 diferenças que eu decidi fazer pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida, me escrevam.